E aí o Paisagens foi muito legal, porque a gente viu que as pessoas realmente querem saber de onde que vem a comida. Eu particularmente quero saber, e a gente descobriu que muita gente realmente está nessa vibe de saber de onde que vem a comida, de saber como é feito, quem faz, e ter essa coisa sustentável, né? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, um podcast em que você navega por muitas conversas inspiradoras. Se você é ouvinte fiel, vai perceber que a minha voz está um pouco diferente. Isso mesmo, acertou quem pensou que estou no meio de um resfriado. Mas tá tudo bem, o que importa é o bate-papo que está prestes a começar. Bom, já que está sendo possível circular entre os países novamente, eu fui até Lisboa, em Portugal, e tive a alegria de ouvir pessoas muito queridas como Adriano Fagundes, um talentoso fotógrafo com uma bela trajetória pelo mundo. Bom, entrevista com Adriano Fagundes, aqui em Lisboa, no Jardim Calouste Gulbenkian. Adriano, muito bom te ver de novo, um grande prazer, ainda mais esse lugar lindo. Prazer meu. Muito obrigada pela paciência e pelo tempo de me encontrar nessa correria que a tua vida tá também. Um super prazer te ter aqui no Maré Sonora. Prazer é meu, tá ótimo, tá lugar lindo mesmo, né? Pro pessoal que não conhece um pouco da tua história, eu queria te pedir para falar um pouco da sua trajetória na fotografia, se apresentar um pouquinho. A minha história com a fotografia começou muito cedo, assim. Eu comecei a gostar de fotografia, devia ter uns 13, 14 anos. E aí meu pai me deu a primeira câmera, que era a câmera dele, aquela câmera mais antiga, assim, então. E eu comecei a fotografar. Eu morava em Brasília, a gente morava em Brasília, os meus amigos, e eu era o único que tinha câmera. Então comecei a fotografar todo mundo, assim, né? Assim, meus amigos que tinham bandas, minha irmã que dançava balé, ou sei lá, amiga da minha irmã que queria ser modelo, fazia tudo, né? Isso falando assim, aos 15, 16 anos, né? E aí depois, aos 18 anos, eu fui para Nova York, comecei a fazer cursos na School of Visual Arts, que era uma escola que eu queria muito estudar, que no final nunca acabei o curso, mas eu fiz praticamente 3 anos do curso. E aí comecei a trabalhar de assistente lá em Nova York. Isso em 1990, eu devo ter começado realmente a trabalhar de assistente em 91. E aí nunca parei. Foi um dos motivos também que eu tive que parar com os cursos, começaram a pintar várias oportunidades interessantes, fotógrafos que eu adorava, assim, na época, que tive a oportunidade de trabalhar com eles. Então, para mim, era a minha escola, foi a minha escola mesmo, assim, foi isso. E aí eu fiquei 20 anos em Nova York, né? Então comecei a trabalhar lá em 91 de assistente e trabalhei 7 anos de assistente lá com mais de 40 fotógrafos lá em Nova York. Sendo que os 3 últimos anos eu decidi meio que mandar um resumê assim para 4 ou 5 fotógrafos que eu realmente gostava e que eu gostaria muito de trabalhar meio full time com eles, assim, né? E aí dentro desses 2 me ligaram de volta, mandaram um recado, que naquela época era um beep, beeper, né? Tinha um beeper, aí aparecia o número. E aí eu fui escolher, um deles era o Raymond Meyer, que era um fotógrafo suíço e tal, mas é uma coisa muito específica de fazer muita coisa de Harper's Bazaar, assim, mas de estúdio. E o outro era o Arthur Elgort, que é um fotógrafo americano que eu amava, eu amo, né? Até hoje, é um cara que eu falo com ele até hoje, que é da revista Vogue desde 1970. É um cara de moda, mas é um cara muito mais livre, solto, assim, é uma fotografia que parece que é um snapshot, assim, não é uma... É o oposto do Raymond Meyer. E aí eu pensei bem, não, acho que eu vou com esse cara, né? Não, então, aí comecei a trabalhar com ele, fiquei 3 anos com ele, rodando o mundo inteiro. Foi incrível, mas era muito pesado, realmente, porque cara, essa época era filme, né? Então a gente levava 800 rolos de filme, 200 chapas de 4x5,
E eu era o único assistente do cara. Então, geralmente nos lugares eu tinha assistentes segundo assistente que a gente chamava para trabalhar com a gente nos lugares, né? Ou para Londres, ou enfim, onde fosse, né? E aí, em 98 eu saí para fazer realmente, fazer minha carreira mesmo, né? Lá em Nova York. Comecei a fotografar muita coisa de moda, muita coisa de retratos, né? Catálogos, o que aparecesse, né? Mas muita coisa de revista, na verdade. Muita coisa editorial, que naquela época ainda existia, né? Que depois de 2008, daquela crise, acabou, né? Assim, a coisa da parte editorial, pelo menos nos Estados Unidos, lá em Nova York, assim, a primeira coisa que vai numa crise são as publicidades na revista, né? Então a revista passou de 200 páginas para 80 páginas, assim, no mês seguinte, e muitas quebraram, né? Muitas revistas quebraram. E isso eu fui ver depois que eu mudei para o Brasil, e volto para o Brasil em 2010, parecia um déjà vu, assim, a mesma coisa acontecendo depois lá, né? Então foi um baque, mas comecei a fazer minhas coisas. E eu tinha esse projeto antigo, que comecei em 97, de fotografar o Rio Amazonas da nascente no Peru até o Atlântico. Desde 97 você tinha? Uau! Porque a família da minha mãe é do Pará. Então eu tinha essa vontade de conhecer primeiro a família lá e tal. Tenho primos, tios e muita gente lá em Belém e em Santarém. E aí foi uma desculpa para ir lá conhecer todo mundo, né, e tal. Só que me deu aquele bug assim de, vou ter que fazer isso de uma maneira mais profissional, né, tentar. Aí eu, na verdade, em 97 eu consegui uma bolsa da Canon e fiquei 2 anos indo com uma grande. Só que, assim, a bolsa tinha que mandar um projeto que explicava mais ou menos o que eu fazia nos 2 anos. E eu fiz 2 bolas, assim, no primeiro ano, primeira bola desde do Peru até Manaus, e a segunda bola de Manaus. Obviamente que não dava para fazer, assim, né, com o tempo que eu tinha, com o dinheiro que eu tinha. E o projeto foi começando a ficar longo. Acabou que acabei o projeto em 2013. Então foram muitos anos. Até 2010 eu estava morando em Nova York, então vinha uma vez por ano, fazia uma viagem de 2 semanas, fazia uma viagem de 3 semanas, mas não dava, né? Aí chegou em 2013, a gente fez esse projeto, eu chamei o Daniel Nunes Gonçalves, meu amigo, que também é jornalista, tinha conhecido ele lá em Nova York, mas na época ele trabalhava ele cobria corridas, não sei se era Fórmula Indy ou Fórmula 1. Que foi quem nos apresentou em Manaus. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim... na verdade, quem nos apresentou foi o Leleco, né? O Leleco mediou, é verdade. Desculpa, Leleco, você vai estar ouvindo essa conversa, o Leleco foi mal. Que também conheço lá de Nova York, o Leleco foi muito amigo lá em Nova York, nos anos 90, assim, e foi incrível, foi essa geração que teve por lá, assim, de amigos. E que hoje em dia estão no mundo inteiro, né? Inclusive você, né? Assim, enfim, a gente vai tendo os amigos que é ótimo, né? Mas que tem que ter um quarto de hóspede, né? Sempre. Sempre. Isso é importante. Muito. E o Daniel foi legal porque a gente se dava muito bem, a gente fez várias reportagens para uma revista que ele trabalhava na época, ele era diretor de redação, não lembro exatamente, mas da Red Report, que era uma revista de viagens internacional da TAM. Da TAM, né? Tinha a TAM nas nuvens na época e a Red Report, que era uma revista linda, que, assim, a diagramação era linda, o papel era muito bom, e era um prazer, né, trabalhar. Então a gente foi para várias coisas, a gente testou as nossas aptidões de viagem nessas viagens para Irlanda, para vários lugares, para Escócia, a gente foi para o Peru, né? Enfim.
fizemos várias coisas, fiz várias coisas com ele. E aí chamei ele para fazer o livro, o texto do livro, porque eu queria uma coisa muito mais coloquial, assim, uma coisa muito mais fácil de ler, e o texto dele é muito, muito bom, muito fácil de ler, e eu gostava muito. Então, chamei ele, a gente fez 2 viagens longas, bem longas, em junho e em setembro de 2013, e o livro saiu em 2014. O nome completo do livro qual é? Chama Dos Andes ao Atlântico, uma viagem pelo Rio Amazonas. Que foi super legal. Assim, foi um livro legal, mas que acabou logo. E hoje em dia eu fui tentar comprar outro dia na online e custava R$300. Eu falei, nem vou comprar. É cara. Mesmo? Coisa de louco, né? Assim, aquela... Enfim, eu já comprei vários, né? De volta, assim, inclusive com a minha assinatura. Com uma dedicatória. Dedicatória e tudo, foi engraçado. E o Dani também, já comprou naquela estante virtual, né? Ah, tá. E aí, a partir disso, começamos com uma parceria com o Dani, a gente já fez mais 3 livros juntos depois disso. Que foi muito legal. 2 livros? Acho que 2. O Legado Olímpico. Legado Olímpico e o Paisagem Gastronômica, foi. E... Pela editora Same But Different, do Dani, né? O que foi muito legal, foram experiências muito, muito interessantes. E o Paisagem Gastronômica, que foi o último que a gente fez, que saiu no final de 2019, foi uma pesquisa muito grande, que envolveu muita gente, assim, uma grande amiga, Fernanda Cunha, fez a curadoria, que demorou bastante tempo, foi uma coisa muito legal. E tem o Ricardo Godegues, que fez a parte do design gráfico, que eu acho ele maravilhoso. O Xavier Bartaburu fez o texto, enfim, a Bia fez a parte da produção, da Humanize. E foi muito legal. Foi um projeto que a gente viu que dava para fazer replicar isso em várias partes do Brasil, em outras regiões. A gente está com outros projetos para fazer. A gente tem esse projeto para fazer aqui em Portugal, fazer o Paisagens Gastronômicas Portugal. Ah, que legal. Que vai ser bem maior, na verdade, do que o de São Paulo. E talvez tenha 2 volumes e tal, mas que é muito interessante, né? Que a gente fez um road trip em São Paulo, que foi mais ou menos uns 5.000 quilômetros pelo estado de São Paulo, e descobrimos coisas incríveis. Na verdade, dá para fazer um outro livro só em São Paulo, facilmente. Mas o projeto agora é esse. O projeto agora a gente está pensando nesse projeto aqui em Portugal. Eu vi assim, eu não peguei o livro ainda, mas eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre o Paisagens Gastronômicas, que foi um dos finalistas da Jabuti, né, o ano passado. Foi um dos 5 finalistas do Prêmio Jabuti. A gente, na parte de projeto gráfico, né, a gente fez com muito carinho o livro. Na verdade, a gente tinha um dinheiro, poderia fazer um livro normal, com capa dura normal. A gente tentou fazer uma coisa mais, apesar de ter sido, para mim, na melhor gráfica no Brasil, na Ipsis, a gente tentou fazer um livro artesanal, de produtores artesanais, assim, né? Então, assim, costurado, com aquela lombada aparente, com um papel incrível, belga, essas coisas assim, que a gente tentou fazer. No final a gente conseguiu fazer menos livros, mas com mais qualidade, assim, com o orçamento que a gente tinha, né? E aí o Paisagens foi muito legal, porque a gente viu que as pessoas realmente querem saber de onde que vem a comida. Eu particularmente quero saber, e a gente descobriu que muita gente realmente está nessa vibe de saber de onde que vem a comida, de saber como é feito, quem faz, e ter essa coisa sustentável, né? Que hoje em dia, principalmente numa cidade, num estado de São Paulo,
é imenso, né? Nem sei quantos milhões de pessoas, mas enfim, eu acho que São Paulo tem o dobro das pessoas que tem em Portugal inteiro, né? Assim, praticamente. É surreal, é a população da cidade de São Paulo e a população da Austrália. É uma coisa de louco. E essa coisa de quanto tempo a comida chega até o supermercado, essa coisa toda da sustentabilidade fica meio perdido no dia a dia, né? Assim, das pessoas, né? E a gente viu que as pessoas querem saber, realmente querem saber. A gente identificou o que a gente chamou de uma micro-revolução, né, na agricultura ali de São Paulo, porque os jovens saíram para ir para a faculdade, fazer mestrados e voltaram para o campo com tecnologia nova, com uma vontade de saber da história daquilo tudo, né, daquela coisa. E isso, cara, mudou muito o cenário, né? São Paulo tem essa vantagem de ser o estado com mais dinheiro, né, no país, e as pessoas conseguirem fazer isso, né? Mas no final a gente viu que essas pessoas estavam teve uma renovação realmente no campo. São Paulo foi aquela coisa, historicamente foi construída, né, com o café e a laranja né, e a cana, que na verdade, principalmente a cana, né, que era uma monocultura muito difícil antigamente eles tocavam fogo, né? Ainda tocam em alguns lugares, mas é muito difícil do solo, solo de voltar e tal. E as pessoas estão voltando com essas tecnologias novas de solo, de sementes, de tudo, né? A permacultura que está acontecendo, essa coisa da agrofloresta, né? A agrofloresta está voltando com tudo. E foi uma experiência incrível. Então a gente quer replicar isso em outros lugares. A gente está com outros projetos já no estado de São Paulo, fazendo coisas menores, assim, algumas micro-regiões de São Paulo e Rio de Janeiro e outros lugares, mas me parece que assim, o próximo passo é tentar fazer esse livro aqui em Portugal mesmo. Bom, você ouviu agora o primeiro trecho da série com Adriano Fagundes. Na semana que vem, você vai conferir a parte final do nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio e quer nos ajudar, é super fácil. Basta doar a quantia que puder por meio de transferência bancária para a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmariasonora@gmail.com. Isso vai ser super importante para nos ajudar a seguir adiante e viabilizar a logística agora que a gente vai começar a fazer entrevistas presenciais também. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil por meio do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E na próxima segunda-feira eu volto com a parte final do bate-papo com Adriano Fagundes. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!